Olá, meus amigos. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que tem falado muito ao meu coração, que é algo que eu ministrei pela primeira vez em público. Essa é uma palavra que falou comigo muito naquele tempo e continua falando até hoje. Eu gosto muito dessa palavra e eu estou sempre meditando nela. Faz aproximadamente 18 anos que eu ministrei essa palavra. Foi lá para o ano 2008. Foi a primeira vez que eu fiz a ministração em público. E a palavra que Deus havia falado comigo naquela época foi uma palavra que está lá em 1 Samuel. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar aí. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler junto, a partir do verso 1. Diz assim, ó. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Versículo 5. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Verso 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Pois isso, Eli disse a Samuel, vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a ele, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. O verso 11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E assim foi o verso 3. Pessoal, se tiver uma Bíblia em casa e você quiser ler a história de Samuel, é uma história fantástica. Mas esse capítulo 3 é um capítulo que fala muito comigo. Porque aqui conta a história de um jovem Samuel. Você for pegar a história lá atrás, você vai ver que Samuel foi alguém que veio fruto de Deus. E que parou para se dedicar a sua vida ao Senhor, porque Samuel, se você parar para ver lá, Samuel foi uma oferta ao Senhor.
E desde então, Samuel servia ao Senhor no templo. E a gente vê aqui a história que Eli, quem que era Eli? Eli era o sumo sacerdote, era a pessoa que tinha a liberdade de entrar no ambiente onde estava a Arca da Aliança. Era quem tinha liberdade de entrar no Santo do Santo. Era quem tinha liberdade de estar diante do altar. Era a pessoa que representava Deus naquela época. Era o juiz. Era a pessoa mais importante, ali vamos dizer assim, que poderia entrar na presença de Deus. Só que chegou um tempo, meus queridos, que as coisas começaram a mudar. Eli teve filhos e seus filhos começou a fazer coisas erradas. Começou a, vamos dizer aqui, a blasfemar contra Deus, vamos falar assim, porque se você for ver o fim deles, é terrível. A ponto de Deus falar que não iria perdoar, nem com manjares, nem com oferta, toda a iniquidade que eles tinham praticado. Mas voltando, vamos lá. Samuel era um jovem que estava sendo criado na presença de Deus. Embora Eli tivesse acobertando seus filhos, mas Eli era um homem de Deus. Eli era o homem que ouvia a voz de Deus. Só que um belo dia, Deus fala com quem? Com Eli? Não, Deus fala com Samuel. Só que tem um detalhe importante. Samuel era um jovem. E Deus chamou ele pela primeira vez. E ele correu aonde? Correu lá onde Eli. Sabe por quê? A palavra diz que Samuel não conhecia o Senhor. Não é que ele não conhecia Deus, é que ele não estava apto, suscetível assim, a ouvir a voz de Deus. Ele não sabia separar. É tanto que quando Deus chama ele Samuel, Samuel, ele levanta e corre lá onde quem? Onde o seu Senhor, onde Eli. Eis-me aqui, Senhor. E ele fala, não te chamei, volte a deitar. Samuel volta a deitar. E Deus chama ele de novo, Samuel, Samuel. E Samuel levanta e vai até Eli. E ele diz, eu não te chamei. E mais uma vez Samuel volta a deitar e o Senhor chama ele de novo pela terceira vez. E na terceira vez ele vai a Eli. E na terceira vez Eli fala para ele. Eli pensou e disse assim, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Então, meu filho, da próxima vez que você ouvir essa voz, você vai me dizer, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Você compreende? Só que eu quero chamar um detalhe importante. Samuel era um jovem que crescia na presença de Deus. Ele não tinha ainda aquela liberdade com a voz de Deus. Era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que servia ao Senhor, senão o Senhor não tinha procurado ele. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, é que mesmo ele sendo uma pessoa temente a Deus, ele precisou de alguém que conhecia a voz de Deus para orientar. E aí é onde eu quero chegar. Porque muitas das vezes a gente quer viver a vida de uma maneira onde a gente não quer respeitar aquilo que o meu antepassado viveu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que é melhor. Às vezes a gente acha que é mais inteligente. Às vezes a gente acha que é superior àquele ancião que está ali na igreja. Às vezes a gente quer menosprezar. Sabe, querido? Às vezes nós precisamos ouvir essas vozes. São essas vozes que nos direcionam. São essas vozes que nos dão um norte para onde a gente deve ir. Para a gente chegar onde a gente chegou, teve pessoas lá atrás que pagaram um preço. Eli falhou, porque não repreendeu seus filhos. E ali teve a sua descendência arriscada.
por causa de uma desobediência, por causa de uma negligência. Sabe o que é mais triste que eu vejo? É que não foi uma coisa do acaso, não. Era coisa que estava vindo recorrente. E outra coisa, Eli sabia. Ele tinha conhecimento e não fez nada. E por conta disso pagou o preço. Por conta disso pagou o preço. Ele, a sua casa e a sua descendência. Tudo porque desobedeceu ao Senhor. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado você que carrega algo do Senhor. Você que é um profeta, você que é uma pessoa usada pelo Senhor. Tome cuidado. Você acha que foi fácil para Samuel falar para Eli? Olha, Deus mandou te falar isso aqui, que tua família, que tua casa vai perecer. Você acha que foi fácil? Você consegue imaginar a responsabilidade que foi para Samuel? Ele era um jovem, era Deus que estava mandando sim, mas ele era um jovem que estava vendo ali o seu Senhor. E ele tinha uma palavra para o seu Senhor, dizendo assim, a tua casa vai perecer. Então não foi uma tomada de decisão fácil para Samuel. Samuel não entrou ali de tipo assim, não, eu sou isso, Deus falou, foi comigo, foi soberbo. Não. Eu imagino que Samuel teve uma noite de insônia, uma noite pensativa, talvez nem dormiu mais. Uma porque ele ouviu a voz de Deus, que é tremendo. E outra porque ele tinha um recado de Deus para dar para uma família. E que aquela família iria ser riscada. Que aquela descendência não iria para frente. Você sabe o que é isso? Você perdeu uma descendência porque você não obedeceu à vontade de Deus, você desobedeceu. A palavra de Deus fala que o Senhor falou com Samuel antes que a luz do templo se apagasse. E a luz do templo ali era representada pela vida de Eli, que era o sacerdote, era a pessoa que levava as ofertas, era a pessoa que levava as pessoas até o encontro com Deus. E se você for ver na história, Eli foi quem abençoou Ana. Né? Quando Ana estava ali desamparada, triste, amargurada, porque ela não tinha filho. E aí nasceu Samuel. Nasceu Samuel. E a palavra profetizada por Eli. Você entende? Então Eli era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Isso quer dizer que às vezes a gente pode servir ao Senhor. Mas às vezes talvez a gente pode crescer demais. E talvez não se importar mais. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque a gente pode perder a salvação. A gente pode perder. E foi triste. Se a gente for ler a história, foi triste o fim de Eli. Foi triste o fim dos seus filhos. Ofni e Finéia, foi triste. Foi triste. Porque desobedeceram a Deus. Porque desobedeceram a Deus. E aí se você pegar a história, você vai ver que Samuel foi um grande homem de Deus. Foi um grande líder. Foi alguém que ungiu reis. Foi alguém que tem uma passagem na história fantástica. Você vai ver que ele ungiu Saul como rei. Você vai ver que ele ungiu Davi como rei. Era um homem que ouvia a voz de Deus. E assim foi o ministério de Samuel, desde o início até o final, servindo ao Senhor com responsabilidade.
servindo ao Senhor com autoridade, servindo ao Senhor sem fazer nada de errado, servindo ao Senhor da maneira correta. E a gente vê na história também que os filhos de Samuel falharam, mas Samuel não foi conivente com isso. Samuel repreendeu, Samuel trouxe a luz, Samuel não aceitou. E o fato dele não aceitar tornou ele uma pessoa, um homem de Deus, cada vez mais, como é que eu posso dizer, respaldado. Então, querido, que a gente possa aprender com a vida de Samuel, que foi um jovem que aprendeu a ouvir a voz de Deus e se tornou um grande homem de Deus. Se tornou um grande homem de Deus. Então essa é uma palavra que fala muito comigo, no meu coração. Porque mostra que eu preciso ouvir as pessoas que vieram antes de mim. Que eu preciso ouvir as pessoas, que eu preciso respeitar o legado que ela carrega. Você entende? Eu compreendo que eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui porque alguém me conduziu até aqui. Então honra a Deus. E que cada um possa honrar a Deus de acordo com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. 1 Samuel, capítulo 3. Que o Senhor possa falar ao seu coração assim como Ele falou com o meu. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz. E até o próximo. Fala, Senhor, teu servo ouve.